Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Santo Antônio do Retiro. Vamos ficar de pé para cantar o hino nacional, logo após fazer uma oração. Passo a palavra à secretária para fazer a leitura da ata anterior e dos projetos de lei. Boa noite a todos. Boa noite. Ata da 165ª reunião ordinária da 209ª reunião da Câmara Municipal de Santo Antônio do Retiro, Minas Gerais. Da 8ª sessão, da 8ª legislatura, aos 17 dias do mês de março de 2025, às 7 horas, nesta cidade de Santo Antônio do Retiro. Reuniram-se ordinariamente na sala destinada às sessões da Câmara Municipal sob a presidência do senhor excelentíssimo José Pereira de Oliveira e os demais vereadores, Flávio Cardoso dos Santos, Maria José Cardoso Lopes, Gibson Gomes Batista, José Fernandes Ribeiro Filho, Jailton Antunes Silva e Elisene de Cássia Pereira Costa, Valmir Cardoso e Nilson Prates Rocha. E achando a totalidade dos vereadores acima mencionados, o senhor presidente convidou a todos a se colocar em pé para a execução do hino nacional e um momento de oração e agradecimento a Deus por mais uma reunião que estaria começando. E em seguida deu início aos trabalhos, colocando em votação a ata anterior, sendo a mesma aprovada. Em seguida foram apresentados à votação os projetos de lei número 01 de 2025, que dispõe sobre autorização para o repasse do pagamento de incentivo adicional
do componente de qualidade, em parcela única aos integrantes das equipes de atenção primária à saúde do município de Santo Antônio do Retiro e das outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 2 de 2025, que estabelece os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, que é o SISAM, criado pela Lei Federal número 11.346, de 15 de setembro de 2006, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 7 de 2025, cria o cargo em Comissão de Técnico Vigilância Socioassistencial e de outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 8 de 2025, reajuste os vencimentos dos cargos de predeiro do município de Santo Antônio, mencionado no anexo 1 deste projeto de lei complementar, previsto na Lei Complementares 49, de 18 de março de 2015, e número 22, de 17 de dezembro de 2019, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 09 de 2025, dispõe sobre o reajuste das remunerações do pessoal do Magistério Público da Educação Básica do município de Santo Antônio do Retiro, para adequação ao piso salarial profissional nacional previsto na Lei Federal número 11.738, de 15 de julho de 2008, aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 03 de 2025, dispõe sobre o programa Servidor Amigo do Autista, que estabelece a capacitação técnica dos servidores municipais para o atendimento às pessoas com transtorno do espectro autista. Foi retirado o projeto de lei número 3, que dispõe sobre o programa Servidor Amigo do Autista, tendo em vista parecer jurídico da Procuradoria desta Câmara, opinando por vícios de iniciativa. Foram apresentados e aprovados por todos os vereadores presentes as indicações e requerimentos. E não havendo nada mais se tratar, o senhor presidente determinou a lavratura da presente ata, que segue aprovada e será assinado por todos os vereadores presentes. Colocar em votação, Lia, o vereador Flávio Lulu, Nilson, Jailton, Sim. Cássia, José Fernandes, Sim. Gibson, Valmir, aprovado por todos. Leitura dos projetos de lei. Projeto de lei complementar número 10, de 4 de abril de 2025. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos cargos do município de Santo Antônio do Retiro, mencionado no anexo 1, 2 e 3 deste projeto de lei complementar e previsto na Lei Complementar número 49, de 18 de março de 2015. Cargo: diretor escolar, vice-diretor, psicólogo, assistente social, engenheiro civil, contador, técnico de informática, encarregado de usina de lixo. Anexo 2. Agente de controle interno, coordenador de controle interno, agente de contratação, Senhora vereadora, a senhora poderia falar a porcentagem de quanto que cada funcionário ou cargo que está recebendo? Posso sim. Fica concedido o reajuste no importe de 20% para os cargos de diretor escolar e vice-diretor. Fica concedido o reajuste do importe de 15%
para o cargo de secretário adjunto. Fica concedido reajuste no importe de 20% para o cargo de conselho tutelar. Fica concedido reajuste de aproximadamente 31% para o cargo de assistente social. Fica concedido o reajuste de aproximadamente 20% para o cargo de psicólogo. Fica reduzida a carga horária do psicólogo para 30 horas. Fica concedido o reajuste de 15% para o cargo de agente de controle interno. Fica concedido o reajuste de 15% para o cargo de técnico de informática. Fica concedido o reajuste de 20% para o cargo de engenheiro. Fica concedido o reajuste de 10% para o cargo de chefe de departamento pessoal. Fica concedido o reajuste de 10% para o cargo de agente de contratação. Fica concedido o reajuste de 10% para o cargo de coordenador de controle interno. Fica concedido o reajuste de 10% para o cargo de contador. Fica concedido o reajuste de 20% para o cargo de pregoeiro. Fica concedido o reajuste de 15% para o cargo de auxiliar de contabilidade. Fica concedido o reajuste de 20% para o cargo de encarregado de usina de lixo. Colocar em votação, senhora vereadora Lia, senhor vereador Flávio Lulu, senhor Nilson Jailton, Sim. senhora vereadora Cássia, Sim. José Fernandes, Sim. Gibson, Valmir, aprovado por todos. Projeto de lei complementar número 11, de 4 de abril de 2025. Concede adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde do município de Santo Antônio do Retiro e de outras providências. Fica concedido adicional de insalubridade no percentual de 12%. O vencimento base aos agentes comunitários de Santo Antônio do Retiro. Colocar em votação, senhora vereadora Lia, senhor vereador Flávio Lulu, senhor vereador Nilson, senhor vereador Jailton, Sim. senhora vereadora Elisângela de Cássia. Me concede a palavra, senhor presidente? Sim. Então, eu estou muito feliz, né, pela conquista dos agentes de saúde. Eu acho que é um direito que eles sempre tiveram, desde quando, né, teve o primeiro concurso aqui no nosso município. E hoje, né, nós estamos aqui para aprovar, né, essa insalubridade que, assim, eu fico muito feliz porque eles, como muitos funcionários da saúde, têm contato, né, com os pacientes diretamente. Então, o risco de pegar uma doença, um vírus, é muito grande. Então, assim, muito feliz, mais do que merecido. Eu acho que não deveria ser 12%, né? Deveria ser pelo menos 20%. Meu voto é sim. Senhor vereador José. Sim. Senhor vereador Gibson. Senhor vereador Valmir. Aprovado por todos. Projeto de lei complementar número 12, de 4 de abril de 2025. Dispõe sobre a extinção do cargo de biomédico previsto na Lei 049 de 2015, cria o cargo de biomédico farmacêutico analista clínico no quadro de servidores do município de Santo Antônio do Retiro e de outras providências. Colocar em votação, senhora vereadora Lia, senhor vereador Nilson, senhor vereador Jailton. Meu voto é sim. Senhora vereadora Cássia. Sim.
Senhor vereador Ziquinho. Sim. Senhor vereador Gibson. Sim. Senhor vereador Valmir. Aprovado por todos. Leitura dos requerimentos. Indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de ligação de energia elétrica na quadra da comunidade de Riacho de Areia, elaborado pelo vereador Nilson Prates. Requerimento do vereador Nilson Prates indica ao senhor prefeito municipal a necessidade Vereador Nilson, indica ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade de ligação do poço artesiano na comunidade de Roça Grande. Indicação do vereador Nilson, indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica de 1.000 metros na comunidade de Fortuna. Indicação do vereador Nilson Prates, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de pavimentação asfáltica de 300 metros na comunidade de Cedro. Indicação do vereador Flávio Cardoso dos Santos, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de construção de galeria pluvial no Córrego Santo. Indicação do vereador Flávio Lulu, indico ao senhor prefeito municipal a necessidade de patrulhamento do campo de futebol do Rio Pardinho. Colocar em votação, senhora vereadora Lia, senhor vereador Flávio Lulu. Sim. Sobre a galeria do Córrego Santo, é porque lá quando chove forte. Boa noite a todos. Quando chove forte, a água inunda a estrada, lá tem uma manilha que não dá conta de quando chove forte, aí a água espalha pela estrada, aí geralmente o pessoal com um veículo leve tem que ficar esperando a água baixar para passar. Então é uma obra de suma importância para ser realizada em breve, se possível. Senhor vereador Nilson, senhor vereador Jailton. Sim. Vereadora Cássia. Sim. Senhor vereador Ziquinho. Sim. Senhor vereador Gibson. Senhor vereador Valmir. Aprovado por todos. Encontra na casa, né, as respostas dos requerimentos. Eu acho que foi passado para cada vereador, né, as respostas do requerimento. Encontra disponível também aqui na Câmara as prestações de conta da Prefeitura do exercício de 2024. Boa noite a todos, cumprimento o presidente, todos os vereadores aqui presentes, todos os munícipes também. Então, a vereadora Cássia apresentou um projeto de lei, né, para abertura de uma Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal. Porém, os vereadores pediram tempo para poder analisar melhor o projeto, né, visto que é um projeto que vai mexer um pouco com a estrutura da Câmara, e foi concedido, né, presidente, esse tempo para análise. Concede a palavra, senhor presidente? Sim. Senhor presidente, esse projeto que eu propus aqui na Câmara, que é a criação
da Procuradoria da Mulher. É um projeto muito importante. Inclusive, eu até liguei para o senhor, pedindo autorização para colocar em pauta, como o senhor é o presidente, quem toma essa decisão é o senhor como presidente. O senhor me respondeu que estava autorizado para colocar em pauta. Estive com o presidente aqui, nesta casa, por 4 anos, nunca foi negado por mim em colocar um projeto de um colega vereador em votação. Então, assim, eu fico indignada porque não existe nenhum vício de ilegalidade no projeto. Eu acho assim que isso é mais questão política mesmo, e isso é um retrocesso para a Câmara, né? Hoje a gente sabe que a quantidade de mulheres, né, que sofrem violência física, psicológica, né? E é um projeto muito importante que não será colocado em pauta por perseguição política mesmo, certo? E até então, né, pedi autorização para o presidente, mas ele voltou atrás da sua decisão. Mas, né, fazer o quê? Né, vamos aguardar. E muito obrigada. Senhora vereadora, eu concordo e reconheço que esse projeto é de extrema importância para a defesa das mulheres. Mas eu tive, conversando com a procuradora, né, a gente achou melhor avaliar, né, doutora, se for surgir, não sei, mudar alguns detalhes, não sei, a gente vai avaliar melhor, por isso que a gente tiramos de pauta. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar o presidente. Em nome dele, eu cumprimento todos os meus colegas aqui presentes. Cumprimento todos, né, vocês que estão aqui nos prestigiando nessa reunião de grande importância. Eu tive a oportunidade essa semana de estar visitando a Casa de Apoio em Montes Claros. Gostaria de parabenizar a gestão atual, né, pela higiene da casa. A casa se encontra muito asseada. Quero parabenizar a Lene, né, que é uma servidora que presta o serviço lá. Comida muito bacana. E dizer a ela que vim embora super feliz de lá, o tratamento dela. Parabenizar a secretária de compras, né? Eu chegando lá, eu percebi caixas mais caixas chegando de alimento para o nosso povo. Então, é isso que o nosso povo precisa, de cuidados, de zelo. E deixo aqui, né, os meus parabéns a todos envolvidos. Em resposta à minha colega, a senhora vereadora, no início do nosso mandato, nosso primeiro mandato, eu fiz um requerimento dessa procuradoria aqui para casa. Não sei se na minha pasta ainda existe esse requerimento, mas eu tenho ele em casa. Primeiro, a senhora estava tão envolvida com outras coisas que a senhora nem deu conta deste requerimento. E segundo, esse projeto Procuradoria da Mulher, não que ele seja um projeto ruim, é maravilhoso, são ações voltadas à mulher. E é um projeto que vai mexer com o orçamento da Câmara. Precisamos analisar, né? Entramos no bom senso aqui, conversamos. Precisamos analisar porque vai mexer no financeiro da Câmara, né? São ações voltadas a dinheiro. E foi retirado por essa questão. Pedimos um tempo porque precisamos analisar melhor este projeto. É um projeto que é a Câmara que tem que se desenvolver, né? Claro que temos eu e você aqui como mulher. Vou apoiar em tudo, né? Mas nós precisamos ver primeiro o orçamento da Câmara, né, doutora? Como que está, se vai poder atender às ações que nós vamos desenvolver dentro dessa procuradoria. Passa a palavra aos vereadores. Queria agradecer a presença de todos, né? Em nome do presidente, eu cumprimento os colegas vereadores. Muito
Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos aqui, né? Parabenizar todos os funcionários que estão sendo reconhecidos, né? Com esse aumento, muito merecedor. Falar também, senhora procuradora, que tem outros cargos, né? Inclusive os dos motoristas, que o salário está muito defasado. Eles já, acho que creio que não só eu, mas outros já fizeram alguns requerimentos solicitando, né, o reajuste. Tem também a nutricionista que faz um trabalho excelente junto com a doutora Brenda, que é a fono, a psicóloga Vilma, que são excelentes profissionais. O trabalho delas é em conjunto, né, no atendimento às crianças autistas, não só os autistas, mas todos os pacientes que têm alguma deficiência. Então, assim, quero pedir à senhora, né, que olhe com carinho, né, esses cargos. Tem um cargo também do meu colega, né, vereador Lulu, ele já fez um requerimento também, os THD, o salário dele já igualou, né, o salário mínimo. Então, né, olhe por eles também. Hoje está tudo tão difícil, né, e o salário está muito defasado. E sobre a Procuradoria da Mulher, aqui no projeto, em um momento, fala que será usado o recurso da Câmara, não, certo? Eu fui muito bem orientada, inclusive, né, quero agradecer a doutora Adriana, que é uma excelente advogada de Belo Horizonte, inclusive foi ela que me enviou o projeto, né, falando que seria ótimo colocar esse projeto em votação, né, que seria importante para as mulheres. Em nenhum momento no projeto fala que seria usado recurso diretamente da Câmara, pelo contrário, fala que a procuradora teria que correr atrás, né, de recursos, né, fora, mas aqui em nenhum momento fala de custos para a Câmara, e tenho certeza que se tiver, quando tivesse algum evento relacionado à Procuradoria da Mulher, não seria por conta da Câmara aqui, é um projeto da Câmara que vai ficar aqui para sempre, mas quando fosse ter os eventos, vocês podem ter certeza que a Câmara não teria que se dispor de nada, né? Isso eu garanto. Muito obrigada. O projeto, ele fala, né, que a Procuradoria da Mulher, ela vai utilizar vou usar esse termo, a estrutura da Câmara. Toda a estrutura da Câmara, né, espaço, funcionário, tudo que funcionar para que ela funcione também. Então, né, de acordo com isso aí, deveria, por exemplo, fazer algumas alterações para que isso ficasse mais claro. Então, mas no projeto fala isso, né, doutora? Usar o espaço, os funcionários. Nós, como vereadores aqui, quando a gente propõe um projeto, eu nunca colocaria um projeto em pauta, né, pediria a autorização ao senhor presidente, se eu não tivesse certeza do que eu estou fazendo, né? Usar a estrutura da Câmara, o espaço, funcionário, para dar palestras, para fazer os eventos em benefício das mulheres. Mas é isso, né? Não foi retirado, vai ser analisado, vamos aguardar. Sem mais para se tratar nessa reunião, agradeço a presença de todos e declaro a reunião encerrada.